Livro de Jó, capítulo 1. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ler a partir do versículo 8. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Aleluia. Agora vamos ler o versículo 4. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Agora vamos ler no versículo 5, a parte B. Aleluia. E oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus. No seu coração assim o fazia continuamente. Amém? Vamos orar a Deus. Soberano Deus, Pai querido, Senhor, fala, Senhor, conosco, que a tua palavra, Senhor, gere em nossa vida conhecimento, fé, milagres, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Aleluia. Glória a Deus. O texto aqui fala, acerca de Jó e seus filhos. E no versículo 8, como nós lemos primeiro, Deus, ele dá testemunho de Jó. Para quem? Para o inimigo, porque a palavra fala que o inimigo estava ao redor de Jó, porque não existia na terra homem mais abençoado do que Jó. Isso então causou uma ira muito grande de Satanás, porque Satanás, ele ia até Jó e não conseguia tocar em Jó, não conseguia tocar nos filhos dele, não conseguia tocar na fazenda, não conseguia tocar nos bens de Jó. Então Satanás ficava irado e ele rodeava aquele homem, procurando uma brecha, procurando um espaço para ele entrar. Mas a palavra diz que Jó, ele não só fechava o espaço dele, mas ele também cercava os seus filhos, porque a palavra aqui nos fala que os filhos de Jó, eles blasfemavam contra Deus, eles riam de Deus, eles achavam que o pai deles estava perdendo seu tempo. Os filhos blasfemavam, eles diziam: meu pai está perdendo tempo adorando aquele Deus. Meu pai está lá acendendo fogo por Deus dele, e riam e abusavam
desnecessário, eles blasfemavam contra Deus. Então, a palavra aqui nos diz que Jó, ele sabia disso, sabia daquilo, e mesmo assim ele ia lá e colocava no holocausto sacrifício para cada um dos seus filhos, porque ele sabia que Satanás estava rondando ali, e ele não queria de maneira alguma que algo acontecesse com os seus filhos. Mas eles eram pessoas que não serviam a Deus. Eles eram homens e mulheres pecadoras. Aqui o texto diz que os homens tinham suas casas e dava festa todo dia. Todo dia era na casa de alguém. E as filhas de Jó eram pior. Elas eram pior que os homens, porque elas iam na casa de cada um deles. É como se elas tivessem uma vida, como diz, uma vida louca. Cada dia estava na casa de um daqueles irmãos. Elas não ficavam em casa, não. Elas não cuidavam dos seus afazeres, não tinham fazer para elas. Elas só estavam querendo festa, querendo banquete. Queriam nada com a vida. Então Jó, ele oferecia holocausto. Naquela época era permitido. Houve uma falha, vamos dizer assim, na lei. Que falha que era essa? Que uma pessoa poderia oferecer um holocausto pelos pecados da outra. Uma pessoa podia pagar pelo pecado da outra. Mas então Deus, Ele na sua infinita inteligência, Ele criou um meio para quê? Para que a lei não fosse mudada. Qual que é a lei? O salário do pecado é a? O salário do pecado é a? Morte. Então, aquele que pecar, iria morrer. Então Deus faz uma lei dizendo que ele receberia um sacrifício. Um sacrifício. E a pessoa oferecia esse sacrifício, então Deus aceitaria aquele sacrifício e a pessoa ficaria livre do pecado. O pecado seria perdoado. Mas então, como tinham pessoas que estavam pagando pelo pecado dos outros, Deus então enviou o seu Filho Jesus. E Ele fez então uma nova aliança com o ser humano. Aquele que aceitar o Senhor Jesus Cristo como único, verdadeiro e suficiente Salvador da sua vida, então ele poderia pedir perdão pelos pecados, e então o Senhor, aleluia, aceitaria o perdão daquela pessoa, com uma condição, que ela também perdoasse aquelas pessoas que faziam algo contra elas. Deus quer que você seja igual a Ele. Ele é misericordioso e exige da sua vida misericórdia. Ele quer que você também seja misericordioso. Se você não for misericordioso como o Pai, então você também não recebe o perdão dos seus pecados, mesmo que você tenha aceitado o Senhor Jesus. E dessa forma, então, aleluia, o perdão do pecado se tornou algo individual. Não tem como eu pedir perdão pelo pecado da Isabela. Não tem como ela pedir perdão pelos meus pecados. Não tem como. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles filhos que blasfemavam contra Deus, eles estavam em um
banquete, em mais um dos seus banquetes. Não queriam nada da presença de Deus. E quando foi permitido a Satanás por Deus, aleluia, a tocar nos filhos de Jó, Satanás não perdeu tempo. Satanás, ele tem o poder de usar as coisas da natureza contra o ser humano. Ele tem esse poder. A palavra do Senhor fala que Deus tirou de Satanás a sua posição lá no céu. Satanás perdeu a sua posição no céu. Satanás perdeu a sua beleza, que ele é um anjo lindo. A beleza dele é comparada às esmeraldas, às pedras mais preciosas que existem. Ele perdeu aquela beleza, mas a palavra diz que ele não perdeu poder. Deus não tirou o poder do Satanás. Por quê? Para que ele pudesse mostrar como é que ele é, a diferença dele com Deus. Se Deus destrói Satanás de uma vez, os anjos iam pensar o quê? Será que Satanás poderia estar certo? Será que nós não temos opção? Não. Deus deixou Satanás, expulsou ele de lá, para mostrar para os anjos como é que ele é e como é que ele age. A maldade que está dentro do coração dele. Foi por isso que Deus não destrói Satanás. Vai chegar o momento em que ele vai ser, vamos dizer assim, lançado no lago do fogo, do inferno. Aleluia. Mas enquanto isso não acontece, ele está por aí, ele tem poder para fazer grandes coisas, mas limitado. Aleluia, por Deus. Porque acima de Deus não há ninguém que pode. Aleluia. E Deus deu uma autoridade para mim e para você. Mesmo Satanás sendo tão poderoso assim, que ele pode fazer um furacão, destruir uma casa, fazer com que uma casa caia em cima de pessoas e matam várias pessoas. Aleluia. Deus deu autoridade. Pega a sua mão em nome de Jesus para você usar o nome de Jesus, e toda a atuação maligna dele venha cair por terra. Aleluia. Você tem autoridade. Ele tem que dobrar, ele tem que botar a mão lá atrás, ele tem que cair por terra quando escuta o nome de Jesus na tua boca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O poder dele não tem força diante do nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra diz que os filhos de Jó foram eliminados de uma única vez, porque Satanás ele não perde a oportunidade. Era a brechinha que ele precisava, ele foi lá de uma vez e matou todos os filhos de Jó. Ele não está brincando de ser diabo, não. Eu já contei aqui uma vez, que certa vez eu estava dormindo, brigado com a Fabiana, e aí veio uma mulher, sem face, não tinha rosto a mulher, com as unhas compridas, e passou a unha no meu braço. Eu acordei desesperado, abrindo o olho assim, e saí correndo, e fui correndo, caí do lado dela, e comecei a orar. Eu acordei, era o diabo falando assim para mim: eu não podia tocar em você, mas agora eu posso, porque não tem ninguém orando por você agora. Que estava orando por você, está brigado contigo? Fala aí pro irmão que está ao lado: ora por mim. Ora por mim, em nome de Jesus, ora por mim, ore por mim.
Ore por mim. Preciso muito da oração de vocês. Porque sem a oração dos outros, irmão, o diabo vem mesmo. Ele vem e faz o estrago que só. Todos nós precisamos estar o quê? Unidos em oração, um orando pelos outros, para que então venha acontecer algo. Aleluia. Aqui no texto diz assim, no versículo 8, versículo 10, o diabo vai falar assim para Deus: porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Então Deus fez uma cerca ali, Satanás não toca. Aleluia. Satanás não toca. Satanás pode até tentar, pode até usar alguém para tentar fazer algo, mas não toca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então por isso nós temos que orar uns pelos outros, porque a igreja é uma grande família. Não é isso? Aleluia. É uma grande família. Por mais que o pastor tenha o cargo de pastor, ele é irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós somos irmãos, filhos de um único Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Pai, ele é como Jó. Ele não quer que você sofra nada. Ele quer que você seja bem sucedido nessa vida. Ele quer que você seja bem sucedido em todas as áreas. Tudo aquilo que você colocar a mão, que você seja bem sucedido. É o desejo de Deus. Aleluia. Por isso ele enviou o seu filho em sacrifício, para que eu e você pudéssemos, aleluia, fazer essa aliança que foi feita lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. Aleluia. Uma vez me disseram assim: Deus, ele vai me condenar. Uma pessoa falou assim: Deus vai me condenar. Eu falei, corrigi ela assim: Deus não condena ninguém, você que se condena. Aleluia. A pessoa é que se condena. Deus não condena ninguém. O inferno foi feito para o diabo e os anjos caírem dele. O homem está indo lá porque ele quer. Aleluia. Mas nós não queremos. Em nome de Jesus, então vamos orar a Deus. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, ó Senhor Deus, Pai querido, eu quero te clamar, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, pela minha família, pelos meus irmãos da igreja, pelos meus filhos, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, abençoa a minha casa, a minha família, assim como o Senhor fez no cerco ali, Senhor. Não deixou Satanás tocar de maneira alguma, aleluia, na família de Jó, na vida de Jó. Ó Senhor Deus, guarda minha família, guarda minha casa, Senhor. Repreenda todo o mal, toda a seta do inimigo. Que o inimigo não venha encontrar brecha para entrar dentro da minha casa, dentro do meu lar. Ó Senhor Deus, Pai, que em nome de Jesus, guarda, Senhor, que os teus anjos, Senhor Deus, acampem na nossa casa, no nosso lar, no hospital. Em nome de Jesus, Pai querido, aleluia, Senhor, que o Senhor, Pai amado, guarda os meus projetos, Pai querido, que os meus projetos, aquilo que eu tenho colocado nas mãos do Senhor, o inimigo não venha ter força para tocar em nenhum projeto meu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que os meus sonhos, projetos sejam realizados, concretizados, Pai. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, pessoas para orar por mim. Levanta, Senhor, pessoas para orar comigo, Pai. Em nome de Jesus, pela minha vida, pela minha família. Em nome de Jesus, eu creio no teu agir, Senhor.
Abençoa, Senhor. Amém. Aleluia, você que crê. Dá uma salva de palmas. Aleluia, diga a Deus, creio. Eu tomo posse do meu milagre em nome de Jesus. Aleluia.